Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, amém. Estamos aqui para fazer um pequeno vídeo a respeito do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, amém. Em Lucas 24:49, Lucas registra quando Jesus fala: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa que do alto vai vir poder, vai vir revestimento de autoridade, vai vir o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5 diz a mesma coisa. Permaneçam em Jerusalém, permaneçam na cidade, que vocês vão receber poder do alto, vocês vão receber o Espírito Santo, serão batizados. Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer a mesma coisa, mas recebereis poder do alto, a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para vocês testemunharem em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que era uma promessa a vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 14, vai dizer que eles permaneceram em súplicas, em oração, em clamor. E Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo. Eles são revestidos de autoridade e de poder. E Pedro já se levanta para pregar a palavra. Eles falam em línguas estrangeiras, não línguas estranhas. Aqui está bem claro, porque a Bíblia diz que naquela localidade haviam pessoas de diversas partes do mundo. E essas pessoas estavam entendendo aquilo que eles estavam falando. Amém? Então desceu o Espírito Santo e Pedro já começou a anunciar o reino de Deus, a anunciar salvação. Ele falou que a promessa tinha sido prometida lá atrás e a profecia de Joel estava se cumprindo. Na descida do Espírito Santo sobre as pessoas para serem revestidas de autoridade para fazerem a obra. Amém? 1 Coríntios capítulo 12 vai falar a respeito também dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4 vai dizer: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro é concedida a palavra do conhecimento, a outro pelo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, a outro pelo mesmo Espírito operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento de espírito, a outro a variedade de línguas e a outros a capacidade de interpretá-las. Então nós vemos que aqui o Espírito Santo ele delega dons e a variedade de línguas é um dom. Há muitas pessoas que fazem uma confusão. Dizem que apenas as pessoas que falam línguas estranhas são batizadas com o Espírito Santo. Isso é um erro grotesco. O Espírito Santo ele vem trazendo dons. Sabe por que eu digo isso? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30, vai dizer: tem todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todos. Ou seja, nem todas as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo vão falar em línguas estranhas ou estrangeiras. Amém? Língua estrangeira, Atos capítulo 2, porque havia pessoas de várias localidades, de todos os lugares, e eles estavam entendendo o que os apóstolos estavam falando. Já em 1 Coríntios 14, ali vai falar a respeito de línguas estranhas, ou seja, línguas do céu, porque as pessoas não entendem
quando a pessoa fala essas línguas, ela edifica muitas vezes a si mesmo. Amém? Vamos lá? 1 Coríntios 14, do 1 a seguir. Vamos lá. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Amém? Vamos para mais 2 textos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13 e 14, amém? Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, aqueles que falam em língua estranha também têm que orar para que ele possa interpretar aquilo que ele está falando. Aqueles que falam em línguas devem pedir a Deus, devem pedir ao Espírito Santo que ele traga o discernimento para que ele possa entender aquilo que ele está falando. Amém? Nós devemos sempre fazer essa diferenciação. Nem todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo vão falar em línguas. E aqui eu quero colocar um ponto interessante. Eu não sou sensacionista. Eu creio nos dons do Espírito. Eu creio no dom de profecia, de revelação e nos 2 poderes. O poder de língua estranha, quando a pessoa fala realmente pelo Espírito de Deus e precisa do intérprete, que tem que orar para interpretar a língua. E eu creio no dom de língua estrangeira, de outras nacionalidades, para pregar a palavra, anunciar o reino de Deus em todos os lugares. Amém? Muitas pessoas, elas colocam uma imposição sobre os irmãos que devem falar em língua estranha, que devem falar outra língua. Não. É um dom dado pelo Espírito Santo. Ele reparte os dons para que nós possamos fazer a obra. Ele reparte esses dons para que nós possamos ter poder para testemunhar, para que a igreja ela possa crescer em unidade. Amém? Agora você fica esperto, porque há muitas igrejas que impõem doutrinas humanas, que impõem para que a pessoa seja ungida ou elevada a um cargo, ela tem que falar em outra língua. E muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque ela vai tentar imitar. Há muitos imitadores no nosso meio de uma língua que eles não entendem, de uma língua que eles ouvem alguém falar e eles começam a falar também. Por quê? Porque no nosso meio religioso, infelizmente, há muitas instituições religiosas que exigem que a pessoa fale outra língua, fale língua estranha para poder assumir um cargo na igreja ou ser ungido a alguém na sua congregação. Amém? Então, o poder do Espírito Santo, ele vem para nos revestir, ele vem para nos capacitar, ele vem para gerar fé em nosso coração, para gerar o fruto do Espírito, para nos selar, para nos dar poder para testemunhar do Evangelho do Senhor. Amém? Não se preocupe se você não fala língua estranha. A Bíblia diz que o dom não é para todos. Nem o dom da fé é para todos. Nem o dom do ensino, o dom do conhecimento, da profecia, né, da interpretação das línguas. Então nós devemos ficar tranquilos, porque é Deus quem delega os dons. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. O Espírito Santo está aqui para nos fazer avançar cada vez mais pregando o reino de Deus. Amém? Deus te abençoe. Pai do Senhor.